15, que diz assim a palavra do Senhor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe, segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 18. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Amém? Meus queridos irmãos, no último estudo da biografia de Pedro, se os irmãos forem olhar a lista no YouTube, Pastor Davi Passos, Estudos Bíblicos, se você olhar na playlist, ali, a biografia de Pedro, no estudo anterior, nós falamos de Jesus ressuscitado. E Jesus falou para os seus discípulos: quando eu ressuscitar, eu quero encontrar vocês na Galileia. Ide a Galileia. Mas quando Jesus foi crucificado, nós vemos Pedro negando Jesus. Antes de Jesus ser crucificado, eu vejo Pedro, o seu orgulho, dizendo que ele faria algo por Jesus. E Jesus avisava ele: Pedro, você vai me negar. E Pedro: não, ninguém vai te negar, eu não te negarei. Eu estou sujeito a ir até a cruz contigo, estou sujeito a morrer na cruz por ti, mas não te negarei. E nós vimos que quando Jesus estava sendo julgado, quando Jesus estava sendo interrogado, Pedro estava lá no pátio, negou 3 vezes Jesus. E Jesus avisou: Pedro, essa noite 3 vezes tu vai me negar. Pedro não ouviu o conselho de Jesus. E Pedro, na sua individualidade, na sua coragem carnal, Pedro, quando chegou na hora da pressão, Pedro negou. Pedro praguejou e o galo cantou. Pedro correu para casa, chorou 3 dias amargamente. Só estou dando uma introdução. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus ele fala: vai e chama Pedro. Porque Pedro pensa que o ministério dele acabou. O ministério dele não acabou. Pedro, quem sabe, pensa que a sua negação, a sua infidelidade, quem sabe ele estava enganado com o seu chamado. Não esqueça de chamar Pedro. Eu quero encontrar Pedro lá na Galileia. Avisaram Pedro. Pedro foi até a Galileia. Pedro chegou na Galileia, não encontrou Jesus. Pedro pensou: pronto, Jesus demorou, Jesus não vai vir, eu acho que eu estou equivocado. Pedro pega e volta a pescar. E vai lá e pesca a noite inteira com seus discípulos ali, e não consegue pegar nada. Pedro volta frustrado. E quem Pedro encontra na praia? Jesus. Quem Pedro encontra na praia esperando ele? Jesus. Jesus com a brasa acesa. E Jesus pergunta para os discípulos: tendes o que eu comer? E Pedro e os discípulos falam: não, nós não temos.
pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Jesus manda eles pescar de novo. E a Bíblia diz que eles pegaram alguns peixes grandes, 100 e poucos peixes. Trouxeram para Jesus. E ali, Jesus faz ali, assa aquele peixe. E agora nós vamos entrar nesse versículo, nessa mensagem. Agora nós vamos ver os discípulos comendo, os discípulos sendo servidos. E aí o versículo 15 do capítulo 21, nós vemos a palavra de Deus dizer bem assim: e depois de tendo jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro. Agora eu vejo Jesus ter um particular com Pedro. Depois que Jesus atendeu às necessidades físicas dos discípulos, aquecendo-os na brasa ali que Jesus tinha acendido, alimentando-os, porque eles passaram a noite inteira pescando e estavam voltando para casa sem provisão. Perguntou Pedro, na presença de seus pais. Eu vejo Jesus agora diante dos discípulos, depois que eles se alimentaram, depois que a festa estava acabada, depois que os discípulos já estavam confraternizando ali, a bênção, ouvindo as palavras de Jesus. Agora eu vejo Jesus tendo um particular com Pedro. Capítulo 21, versículo 15. Eu vejo Jesus chamando Pedro diante dos seus companheiros e perguntando: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Meus queridos irmãos, quando nós estudamos essa palavra, aqui não bastaria Pedro amar a Jesus como os outros. Porque eu pergunto para os irmãos e para mim também, por que Pedro deveria amar Jesus mais do que os outros? Eu vejo aqui Jesus, ele faz aqui essa pergunta para Pedro, por quê? Para corrigir Pedro do seu orgulho. Eu vejo Jesus ali, corrigindo Pedro de promessas que ele não conseguiria cumprir, mas ele gostava de falar. Vivemos hoje uma geração de pessoas que falam muito e praticam poucos. Garganteiam demais, mas na prática não mostram nada. Cobram demais, mas na prática não fazem nada. Exigem demais, mas na prática não fazem nada. E eu vejo Pedro, toda vez que Jesus orientava, toda vez que Jesus aconselhava ele, eu vejo ele sempre rebater com uma palavra de autossuficiência. Quando caminhavam para Getsêmani, Pedro ele afirmou ser melhor do que todos os outros discípulos. Pedro ele colocou-se acima dos outros, mais fiel, mais comprometido, mais amoroso. Eu vejo Pedro aqui, prometeu a Jesus uma fidelidade incondicional. Quando eu vejo aqui, ele garantiu a ele que, ainda que todos fugissem, ele jamais abandonaria Jesus. Tudo isso Pedro falou antes de Jesus ser crucificado. Mas quando Jesus faz essa pergunta, ele está querendo dizer o seguinte: Pedro, você ainda pensa que é melhor do que os outros? Pedro, você ainda acredita que é mais fiel do que os outros? Pedro, você ainda mantém a mesma posição? Diácono Ciro, eu vejo algo interessante aqui, no capítulo 21, versículo 15. E o primeiro ponto interessante que eu quero compartilhar com os irmãos é que Jesus, ele iniciou essa conversa com Pedro depois de terem jantado. Por que Jesus não conversou com Pedro antes? Por que Jesus conversou com Pedro depois? Porque Jesus, ele prepara o ambiente para ele aplicar a correção.
Se Jesus conversasse com Pedro antes, quem sabe Pedro ia sair triste. Quem sabe Pedro nem participaria da festa. Quem sabe Pedro nem comeria a provisão que Jesus tinha provido para eles. Mas não, Jesus deixou eles. Todos eles tinham comidos e estavam satisfeitos. Quantas vezes Jesus, Deus, Ele provê, Ele nos satisfaz, Ele nos dá as coisas e depois tem um particular conosco. Lembra do que eu te fiz, lembra do que eu fiz, lembra do milagre, lembra do que eu te dei. Deus, Ele sempre nos satisfaz e depois Ele conversa conosco. Tu me amas mesmo? Pedro estava consciente, pastor. Pedro, ele estava consciente, olha só. Depois que Jesus ressuscitou, eu creio que Pedro tinha visto Jesus umas 3 vezes, eu não sei. Mas ele tinha visto Jesus. Mas toda vez que ele via Jesus, ele pensava assim: irmão Sheila, é hoje que Jesus vai pegar agora e vai me corrigir. É hoje que Jesus vai pegar agora e vai chamar minha atenção. Porque eu decepcionei Jesus. Mas toda a vida que Pedro via Jesus, Jesus via Pedro. Agora eu via ali que Jesus não falava nada. Pedro, ele estava consciente de que tinha causado um desprazer ao seu mestre e não poder esperar outra coisa a não ser uma censura pela sua traição. Pedro, ele estava ciente. Uma hora Jesus vai pegar e chamar minha atenção. Uma hora Jesus vai me disciplinar. Uma hora Jesus vai me corrigir. E eu não... Meu Deus do céu, será que é hoje? Será que é hoje? Ó, Jesus está lá. Será que é hoje que Ele vai chamar minha atenção? Glória a Deus. O que Pedro estava esperando de Jesus, meus queridos irmãos, é o que muita gente espera hoje. Mas eu vou mostrar para os irmãos o encontro que Jesus tem com Pedro. O que Pedro esperava de Jesus. O que Pedro estava esperando de Jesus. Ali eu vejo que a gratidão. Pedro estava esperando que Jesus falasse bem assim para ele: Pedro, é essa gratidão que tu tem comigo, Pedro, como amigo? Pedro talvez estava esperando que Jesus ia chegar para ele e ia dizer bem assim: Pedro, eu não lhe disse, Pedro, eu não lhe disse que você ia ser covarde na hora lá da tentação, Pedro, eu não disse. Pedro estava esperando que Jesus ia falar isso para ele. Pedro estava esperando. Quantas vezes, meu querido irmão, você tem medo de voltar para a igreja, você tem medo de se arrepender dos teus pecados, porque acha que Jesus vai te constrangir, acha que Jesus vai te humilhar, acha que Jesus vai ali te... Não, Senhor, o que você está pensando é pensamento de Pedro, mas eu quero provar para você através da palavra. O que Jesus tem para você, tu nem espera, tu nem pensa, mas Jesus só tem o melhor para ti. Não tenha Jesus ainda como juízo. Jesus ainda é advogado e Ele está lutando por você. Pastor, quando eu vejo Pedro constrangido, Pedro, ele já tinha visto Jesus algumas vezes, né? Jesus não lhe tinha falado nada. Uma vez Jesus apareceu no meio dos discípulos. Tomé não estava, todos os discípulos estavam. Ok, paz seja convosco. Coração do Pedro, mas Jesus não falou nada. Outra vez Jesus aparece no meio dos discípulos e Pedro vê Jesus pegar o dedo do Tomé e dizer: Tomé, coloca a mão aqui, Tomé. Tomé, coloca o dedo aqui, Tomé. E Pedro observando: é hoje que Jesus vai acabar comigo. É hoje que Jesus agora vai jogar tudo na minha cara. E olha que eu fui um arrogante, um orgulhoso. Mas é hoje que Jesus agora, meu Deus, nada de Jesus falar. Agora eu vejo Pedro desanimado do seu chamado, desanimado do seu ministério, desanimado do ide que Deus tinha falado para ele, e voltado a pescar de novo. Agora eu vejo Jesus chamando Pedro agora. Nós podemos imaginar Pedro cheio de dúvida,
podemos imaginar quanto a situação perante o mestre. E é aqui que eu quero confessar com os irmãos agora. Eu vejo Pedro agora sendo interrogado por Jesus, com essa pergunta que estava tratando de quê? Do orgulho de Pedro, levando-o a quê, pastor? Levando a descer do seu pedestal. Pedro responde rapidamente a primeira pergunta. Quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses? Jesus pega na mão de Pedro. E Pedro rapidamente responde: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuida dos meus cordeirinhos. Capítulo 21, versículo 15. Olha só o que entende aqui. Jesus, ele faz Pedro refletir. Por quê, pastor? Dá uma lida para nós, irmão Sheila. Capítulo 15, versículo 20. Capítulo 21, versículo 15 de João. Capítulo 21, versículo 15 de João. O que diz lá? Olha só. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Pastor, eu acho interessante que Jesus, ele vai lá no ponto fraco de um orgulhoso. Quando Jesus chama Pedro e diz bem assim: Pedro, aqui, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esse? Eu vejo aqui Jesus, ele o chama de filho de Jonas. Para quê, pastor? Para lembrar Pedro da onde ele veio, a sua origem, entendeu? Para dizer para Pedro, lembrar da onde ele saiu. Hoje nós encontramos pessoas que antes não tinham nada e hoje têm alguma coisa, e pisam na cabeça dos outros, e aí se encontram com Jesus, e Deus faz descer do pedestal, dizendo bem assim: ei, fulano de tal, filho de fulano de tal, lá de tal lugar, de onde tu saiu, lembra-te. Dá para pedir para você: se tu amas-me mais do que estes? Dá para pedir para você? Quando eu vejo Jesus perguntar para Pedro: Simão, filho de Jonas, eu vejo Jesus colocar Pedro lá na origem dele, e a origem de Pedro era uma origem humilde. Lembra do teu pai, lembra de onde saiu a tua família, lembra de onde veio. Hoje tu é alguma coisa, mas tu não era nada, entendeu? Tem muitas pessoas hoje que depois que encontraram Jesus, cresceram financeiramente, cresceram ministerialmente, e hoje eles têm vergonha de olhar lá para trás, tem vergonha de testemunhar da sua família, tem vergonha de testemunhar da onde foram tirados, tem vergonha de dizer quem eles eram. Ando de salto mais alto que consegue se equilibrar. Mas quando encontra Jesus, porque quando a pessoa tem um chamado, a primeira coisa que ela precisa ter, a primeira coisa que Jesus clama, a primeira coisa que Jesus exige é a humildade. E Jesus olha para Pedro e diz bem assim: Pedro, dá para ter humildade no teu coração, Pedro? Ô Pedro, filho de Jonas, ô Pedro, que veio de lá, da simplicidade, ô Pedro, que não é nada, que é pó, Pedro, que é pescador, tu me amas mais do que esses? Quando eu vejo a palavra dizendo aqui, eu vejo algo interessante. Jesus, ele dirige-se a Pedro e pergunta a ele pela segunda vez, e a resposta de Pedro, olha só o que Jesus fala: Simão, filho de João, tu me amas? Versículo 16. Agora Jesus não pergunta a ele se ele ama mais do que as outras coisas, mas apenas pergunta se ele ama. Quando eu vejo Jesus perguntando, Pedro responde da mesma forma: Senhor,
Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Quando eu vejo essa segunda pergunta, se nós for olhar na palavra do Senhor, quando eu vejo a segunda pergunta, eu vejo que Pedro, ele tinha motivo para suspeitar do seu amor. Quando Jesus pergunta para Pedro, eu vejo Jesus mostrando para Pedro que ele tinha ele tinha todas as questões ali, todas as prerrogativas para duvidar do amor de Pedro. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: amo. Amo? E Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. Aí eu vejo, quem sabe Jesus, colocação minha, quem sabe Jesus, nessa pergunta, ele estava querendo dizer: Pedro, se tu me amasse, tu não me negaria. Se tu me amasse, tu não teria vergonha de mim. Se tu me amasse, Pedro, tu não seria um covarde. Se tu me amasse, Pedro, tu reconheceria-me diante dos teus sofrimentos. Mas não. Quando eu vejo Jesus perguntar para Pedro, eu vejo aqui como que se você possa dizer que me amas, Pedro, se você, no teu coração, eu não estou lá. Como é que você pode dizer, Pedro, que você me ama? Terceira pergunta. Pela terceira vez Jesus pergunta para Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro começou a entristecer-se. Ali nós vemos que Pedro começa a entristecer-se. Por quê? Porque Jesus lhe tinha perguntado pela terceira vez. E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E quando nós vemos Pedro dizer isso, nós vemos também dizer: Jesus, apacenta minhas ovelhas. Pastor, por que Jesus fez essa pergunta para Pedro? Por que Jesus questionou Pedro? Porque 3 vezes Pedro foi perguntado. Eu acho interessante que para cada vez que Pedro negou Jesus, há uma aplicação na nossa vida. Há uma aplicação na vida do crente. Eu vejo algo interessante, e eu não vou me demorar aqui, mas olha só. O seu papel lhe daria a ocasião, para quê? Para o exercício do seu amor. Antes que Cristo confiasse as suas ovelhas, meus queridos irmãos, aos cuidados de Pedro, Jesus queria ter certeza se Pedro amava Jesus. Por quê? Porque o que Jesus estava confiando nas suas mãos era algo que ele amava. Agora eu vejo que Cristo, ele tem uma consideração tão carinhosa pelas suas ovelhas, pela sua igreja, que ele só entrega para quem ele tem certeza que vai amá-las. Se ama a Cristo, irão amar as ovelhas do seu rebanho. Agora eu vejo algo interessante. Aqui eu vejo Pedro, ele se entristeceu. Por quê, pastor? Com a terceira pergunta. Olha aqui, por que Jesus mudou a ênfase da pergunta? No original eu vejo Jesus perguntando a primeira vez: Pedro, tu me amas? Quando Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Jesus está perguntando para ele. Quando Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Jesus está perguntando para Pedro: tu me amas com amor incondicional? O amor ágape. Entendeu? Tu me amas? E eu vejo Pedro respondendo com amor filéu, o amor, amizade. Quando Jesus pergunta para Pedro a segunda vez: Pedro,
No original, está querendo dizer: Pedro, tu me amas com amor incondicional? Com amor que tudo está disposto a fazer por esse amor? E eu vejo Pedro responder: Senhor, amo. Mas Pedro não respondia com amor ágape. Pedro respondia com amor filéu. O amor sentimental, o amor de amizade. Na terceira pergunta, no original eu vejo Jesus perguntando, não mais com amor ágape, mas aqui eu vejo agora Jesus perguntando com amor filéu, o amor afeição, o amor de amizade. Pedro, tu me amas? E Pedro teve que responder: tu sabes tudo. Tu sabes que quando tu me perguntou a primeira vez, era aquele amor incondicional, era aquele amor que tudo suporta, era aquele amor que lutaria pela tua causa, mas eu respondi com amor de amizade, o amor que quando chega a luta pula fora, o amor que quando chega a provação pula fora. Eu não tenho condição de te amar com esse amor ágape que tu tem, Jesus, mas tu tem condição de me amar. Quando eu vejo Jesus aqui perguntando a terceira vez, eu vejo algo interessante. Ele respondeu: sim, Senhor. A terceira vez eu vejo aqui, quando ele respondia, Jesus perguntando: Pedro, tu me amas, amor ágape? Ou tipo assim, tu está pronto para dar a vida por mim, amor incondicional? E Pedro respondia: não, Senhor, eu te amo, eu sou teu amigo, eu tenho uma amizade contigo. Mas Jesus estava perguntando para Pedro: tu está disposto a dar a vida por mim? Tu está disposto a morrer por mim? Tu está disposto a sofrer por mim? Porque eu estou disposto a fazer isso por vocês. Eu fiz isso por vocês, mas vocês me trocam por qualquer coisa. Hoje existem pessoas na face da terra que trocam Jesus por qualquer coisa, enquanto Jesus está amando com amor ágape, o amor incondicional. Nós estamos amando Jesus com amor filéu, o amor que quando chega os prazeres dessa terra, trocado Jesus para fazer os prazeres dessa terra. Jesus nunca é a prioridade. Jesus nunca é amado com amor ágape. E quando eu vejo Pedro refletindo nas perguntas de Jesus, Jesus não perguntou a Pedro acerca do seu amor. Por quê? Porque desconhecesse o seu coração. Não, Jesus conhecia o coração de Pedro. Por isso que Jesus continuou perguntando. Quantas vezes alguém pergunta para você e você simplesmente mente, você simplesmente fala ou omite a verdade, mas a mentira tem perna curta e é feio você ser um mentiroso. E quantas vezes homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas cristãs, mas são mentirosos. Mente para enganar o pastor, mente para enganar o pai, mente para enganar o patrão, mente para enganar a esposa e o esposo. E Jesus pergunta para você nesta noite: tu me amas? Tu me amas mais do que tudo? Tu me amas? Eu estou em primeiro lugar na tua vida? Ou você me ama com amor de amizade? O amor de amizade é assim: quando está tudo bem, vocês estão juntos. Deu um problema ali, já se separam. Isso, o ser humano é assim. O ser humano é assim, só que Jesus não. Jesus, ali deu um problema, ele continua do teu lado, porque ele ama você com amor ágape, o amor incondicional. O próprio Pedro confessa 3 vezes que Jesus conhecia o amor. Agora eu vejo algo interessante. Na primeira vez, aqui, eu vejo Jesus perguntando para Pedro: Pedro, amas-me mais do que este? Irmão Ciro, eu vejo Jesus falando para Pedro: Pedro, você me ama mais do que os teus amigos?
Hã? Quantas vezes você tem trocado as coisas de Deus por causa dos teus amigos? Quantas vezes você tem ignorado ou feito as coisas de Deus mal feitas, relaxadamente, só para sair com os amigos? Quantas vezes? Agora Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que Tiago, João? Tu me amas mais do que eles? Pedro, tu me ama mais do que o teu barco? Porque tem tanta gente na face da terra que ama mais o seu patrimônio do que o próprio Jesus. Tu me ama mais do que as tuas redes, Pedro? Pedro, deixa eu fazer uma pergunta para ti, Pedro. Tu me amas mais do que a tua empresa, Pedro? Mais do que os teus negócios? Mais do que a quantidade de peixe que está aí, Pedro? Tu me amas? Ou tu ama mais isso aí do que eu, Pedro? Ou tu ama eu só pela amizade, Pedro? Hã? Tu ama eu só pela amizade? Quantas vezes eu pergunto para você ceder o teu barco, você não cede? Quantas vezes eu pergunto para você ceder o peixe, tu não cede? Quantas vezes eu pergunto para você pregar, cantar, tu não prega, não canta? Aí eu pergunto para você, Pedro, realmente tu me ama mais do que esses? É a palavra de Deus para a tua vida hoje. Aleluia. Entendeu? A palavra de Deus para a tua vida, tu me ama mesmo? Quando eu vejo Jesus aqui questionando Pedro, eu vejo que somente ama Jesus verdadeiramente aqueles que o amam mais do que todos, ou tudo, ou todos os prazeres ou sentidos nesta terra. Se tem algo que você coloca em primeiro lugar, então esse é o teu ídolo. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que tudo que você coloca em primeiro lugar na tua vida, esse é o teu Deus, esse é o teu ídolo. Mas a Bíblia fala também que se algo está sendo colocado no lugar de Deus, ou Deus transforma em amargura, ou Deus tira. Essa é o que a Bíblia fala. E nós temos que pregar a verdade para que o povo caminhe para o céu. Não ande se enganando. Porque hoje tem muitas pessoas que estão se enganando cristãomente, se enganando dizendo que vão para o céu, mas na realidade não vão. Porque pensa que as coisas de Deus é feita relaxadamente, pensa que ministério é relaxadamente. Agora eu vejo algo interessante, aqui eu vejo Pedro se entristece porque agora não é a sua disposição. Aqui está falando da disposição de morrer por Cristo, que está em pauta, e não a sua afeição. E quando eu vejo Jesus fazer essa pergunta, eu vejo aqui 3 vezes Pedro dá a mesma resposta para Jesus. Pedro, tu me amas? Sim, te amo. Entendeu? Pedro, ele não pretende amar a Cristo mais do que amava os seus discípulos. Quando eu vejo Jesus perguntando para Pedro, irmã Sheila, Pedro, tu me amas com amor ágape, o amor que tudo vai fazer por salvar, o amor que vai dar vida, tu me amas? E Pedro responde para Jesus bem assim: Jesus, eu te amo só com o amor da amizade. Eu não te amo com amor ágape. O amor ágape eu vou ter que sofrer por você. O amor ágape eu vou ter que dar vida por você. O amor ágape eu vou ter que defender você. Não, eu estou te amando só com o amor da amizade. É o mesmo amor que eu amo o Tiago, é o mesmo amor que eu amo o João, é o mesmo amor que eu amo a vizinha, é o mesmo amor que eu amo o vizinho. Não, mas Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas com amor ágape? A ponto de você dar a tua vida por mim? Pela minha palavra? Hã? Tu me amas a ponto de fazer um sacrifício para Deus? Quantas vezes Jesus pergunta isso para nós? Agora eu acho interessante, quando eu vejo algo interessante aqui. Jesus restaura o ministério de Pedro. Olha só que interessante. Depois de restaurar a vida de Pedro, Jesus também restaura seu ministério. No passado, quando Jesus chamou para ser discípulo, aqui ele deu-lhe uma rede para ser pescador de homens.
Agora eu vejo, quando Jesus restaura ali o seu cajado, o seu ministério de pastor, ele diz bem assim para Pedro: Pedro, cuida dos meus cordeirinhos. Ele fala: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Ele fala: Pedro, cuida das minhas ovelhas. E no final de cada declaração de amor de Pedro a Jesus ali, Jesus ele dá uma ordem para Pedro. Primeiro Jesus diz: cuida dos meus cordeirinhos. João capítulo 21 e 15. A palavra cuida significa o quê? Alimentar, como uma mãe amamenta uma criança. E nós vemos que muitas mães nos dias de hoje, você consegue encontrar nas redes sociais, mães que têm filhos, mas não têm prazer de alimentar. Mães que têm filhos, mas não têm prazer de amamentar. Mães que têm filhos, mas não têm prazer de cuidar. Não têm prazer de gerar, tem prazer de matar. E quando eu vejo Jesus perguntando para Pedro: Pedro, tu me ama? E Pedro diz: amo. Então Jesus fala: apacenta os meus cordeirinhos. O que Jesus estava querendo dizer ali, irmão Ciro? Se Pedro estava sendo chamado para ser um líder, para ser um obreiro, eu vejo aqui que o pastor, ele precisa cuidar dos cordeiros, entendeu? Ou seja, das ovelhas inteiras do rebanho. Quando eu vejo Jesus falando para Pedro: Pedro, apacenta os meus cordeiros, eu vejo aqui que o pastor ele precisa exercer o papel de mãe. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, nós vemos a palavra de Deus dizer bem assim, ó: antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Entendeu? O pastor, ele precisa exercer o papel de mãe. Agora, pastor, como é que Pedro vai exercer o papel de mãe, se nem amar ele não ama? Quando eu vejo aqui Jesus falando: apacenta os meus cordeirinhos, eu vejo que o pastor, ele precisa exercer o papel de pai. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, ele diz: porque ainda que tivesse 10.000 aios Cristo, não tereis contudo muitos pais, porque eu pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Quando eu vejo Pedro sendo questionado por Jesus: tu me ama, Pedro? Eu vejo Jesus falando: apacenta como uma mãe alimenta, apacenta como um pai cuida. Pastor, precisa, Pedro, ser dócil. Ao mesmo tempo, Pedro, tu vai precisar ser firme. Alimentar e proteger. Quando eu vejo Jesus falando para Pedro: apacenta os meus cordeirinhos, na primeira vez Jesus o chama de Simão, filho de Jonas. Entendeu? Jesus o chama pelo seu nome. Jesus o chama pelo filho de Jonas. E agora Jesus manda ele apacentar. Quando eu vejo aqui o segundo, Jesus diz: pastorei as minhas ovelhas. Pastorear é alimentar, ensinar, proteger, guiar, corrigir, disciplinar e carregar no colo. Quando eu vejo Jesus perguntando para Pedro a segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: amo. Então Jesus fala: então pastoreia. Mas quando Jesus fala pastoreia, nós precisamos entender o que significa a palavra pastorear. Entendeu? O que significa a palavra pastorear? Aqui nós vemos 3 vezes Jesus confia o cuidado das suas ovelhas ou do seu rebanho a Pedro. Pastoreia, cuida dos meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Pastor, o que é apacentar, irmãozinho? O que é apacentar? Me dá um ponto de vista aí, irmãozinho. Apacentar, bem alto, para os irmãos ouvirem. Apacentar, cuidar. Imagina um pastor lá no pasto, cuidando das ovelhas. Livrar dos perigos, livrar dos ataques do inimigo, tentar cuidar o máximo que puder das ovelhas. Irmã Sheila,
Quando Jesus fala para Pedro, tu me ama, Pedro? Amo. Beleza, ó, tamo junto. Então apacenta. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Pedro, apacenta. Sabe o que é apacentar, Pedro? Dá uma olhada no campo. Tá vendo o pastor lá? Tá vendo as ovelhas ao redor dele? Sim. Apacenta. Jesus estava querendo dizer para Pedro, Pedro, para você apacentar, Pedro, você precisa amar. Tem muita gente que quer apacentar, mas não ama. Quer o posto, mas não quer fazer nada. Entendeu? Quer o cargo, mas não faz nada. Quando Jesus estava falando para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele está querendo dizer bem assim, apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, apacenta, por quê? Aquele que Cristo confia os cuidados de Pedro nos seus cordeiros e as suas ovelhas, aqui eu vejo que ele mostrou um caminho particular para ele. Entendeu? Outra coisa, ele recolhe os cordeirinhos nos braços e os leva no seu regaço. Isaías 40, versículo 11. Isso é apacentar. E é tão interessante quando Jesus fala aqui, no versículo 15, as perguntas para Pedro, né? Para expressar o seu cuidado material, maternal, paternal, com os seus cordeirinhos. Aqui eu vejo, quando Jesus fala para Pedro, apacenta, aqui eu vejo que as ovelhas precisam também ser amadas, cuidadas e alimentadas, como se cuida de uma criança. Glória a Deus. Tendo encarregado Pedro disso. Agora eu vejo algo. Jesus lhe recomenda que não espere ali que outros vai fazer isso pelas ovelhas. Jesus diz, apacenta. Pedro, ele estava pensando, pastor, em desistir do seu ministério. Por quê? Primeiro, que ele decepcionou Jesus. E segundo, ele ainda não entendia o que ele tinha que fazer. Ele ainda não entendia o que era para fazer. Agora eu vejo Pedro na presença de Jesus, e Jesus agora esclarecendo ele. E quando Jesus faz as 3 perguntas, e na terceira pergunta, Pedro reconhece que Jesus sabe tudo, Jesus conhece o coração, Pedro reconhece também que ele precisa de Jesus. Agora eu vejo Jesus descortinando o futuro de Pedro. Mas qual que era o futuro de Pedro, irmã Sheila? Aqui, depois de Jesus restaurar a vida, o ministério de Pedro, eu vejo agora Jesus revelando para Pedro o seu futuro como ministro e como pastor. No versículo 18, capítulo 21, versículo 18, lê para nós ali, irmã Sheila. Capítulo 21 de João, versículo 18, o que diz lá? Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas agora já fores velho. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. O que Jesus está querendo dizer no versículo 18, meus queridos irmãos? Primeiro, o que Jesus quis dizer com essas palavras? Era jovem, profetizando ali, dizendo, quando Pedro era jovem, ele era livre para tomar suas decisões, mas chegaria um dia que Pedro seria preso e levado ao martírio. Quando eu vejo aqui Pedro sendo revelado por Jesus, que chegaria um tempo que então as suas mãos seriam estendidas sobre o lenho e ele morreria numa cruz. Pastor, aqui vale destacar ainda que foi exatamente essa promessa que Pedro fizera na noite que Jesus foi preso.
Sinédrio. Pedro, ele promete a Jesus que daria a sua vida a ele. E Mateus registra isso. Está lá em Mateus 26 e 35, diz bem assim, ó. Pedro lhe respondeu: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Olha só, Pedro estava ele mesmo profetizando a sua caminhada ministerial. Quando nós vemos no livro de Marcos, capítulo ali 14, versículo 31, Marcos ainda é mais enfático em dizer: mas ele, Pedro, repetia com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Olha só, Pedro estava falando, e Jesus dizendo: Pedro, vigia, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Não. Lucas registra também, capítulo 22 e 23, ali registra Pedro dizendo: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Agora eu vejo Jesus falando: vou ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Eu não. Pode esses aqui, ó, mas eu não. E Jesus fala: Pedro, vigia, porque se tu não vigiar, 3 vezes tu vai me negar antes do galo cantar. Eu não. Pode ser esses aqui, ó. Eu não. Aí você entende por que Jesus pede para ele: tu me amas mais do que estes? Porque era estes que ele sempre estava querendo jogar para baixo, e ele sempre queria ser o tal. Agora eu vejo algo interessante. Quando eu vejo o evangelista João aqui interpretar o versículo 18, na conexão com o versículo 19, quando escreve: com isso ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. O que aconteceu? Para que Pedro morresse, nós vimos que os anos passaram, e Pedro, restaurado por Jesus, agora pastor da igreja, dedicou a sua vida como mestre. Contudo, ali a partir do ano 64 depois de Cristo, com o incêndio de Roma, uma perseguição brutal foi desencadeada ali contra a igreja, pois o imperador Nero incendiou, culpou os cristãos desta horrível façanha. Vemos aqui que naquela época os historiadores dizem que faltou lenho para pregar os judeus nas cruzes. Pastor, o que eles faziam? Ali no ano 64, dali para frente, eu vejo que eles penduravam, eles amarravam em postes cobertos de piche, entendeu? Ali incendiavam vivo as pessoas nas noites de Roma. Por volta do ano 67 depois de Cristo, Pedro foi preso, condenado à morte. Como Pedro não era que nem Paulo, cidadão romano, que Paulo não morreu morto numa cruz, porque ele era cidadão romano, ele apelou para César, então ele foi levado a Roma. Mas Pedro não, Pedro era judeu, e um condenado judeu é morte de cruz. Agora eu vejo que, como não era um cidadão romano, como Paulo, ele foi condenado à morte de cruz. Dizem os historiadores que no momento do seu martírio, ele disse aos seus algozes: eu não sou digno de morrer como o Senhor morreu, crucifique-me de cabeça para baixo. E assim morreu Pedro, o apóstolo que abriu a porta do evangelho tanto para os judeus quanto para os gentios. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Depois desse versículo, depois que Jesus esclarece para Pedro como é que seria o ministério dele, eu vejo aqui Jesus dizendo: Pedro, tu me amas mais do que esse? Pedro, tu me amas? E Pedro dizendo assim: Jesus,
Tu sabes tudo, Tu conheces tudo, Tu sabes que eu te amo. Jesus agora fala o versículo 18. Jesus agora conta como é que vai ser o final da carreira de Pedro. Pedro, alguém vai pegar teu braço e vai colocar para cá e vai colocar para lá e vai ser pregado no madeiro. Tu vai ser pendurado, Pedro. O carrasco vai bater em você, Pedro. E quando Jesus fala isso, eu imagino Pedro ali empalidecido talvez na frente dele, ouvindo aquelas palavras pesadas, aquelas palavras que sem a graça de Deus tu não consegue assumir esse ministério. Mas eu vejo Jesus, depois de falar tudo isso, eu vejo Jesus falar: Pedro, segue-me, segue-me. Versículo 19, lê para nós, irmã Sheila. O que diz versículo 19? E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Olha só. E disse isso significando com que morte haveria ele de glorificar a Deus. Pedro, tu vai morrer no madeiro, Pedro, por causa do meu nome, Pedro. Mas a tua morte vai glorificar a Deus, Pedro. E dito isso, Jesus fala para Pedro, depois que Pedro talvez estava assustado ouvindo o que iria acontecer se ele assumisse esse ministério, Jesus fala para Pedro bem assim: segue-me, segue-me. Se tem alguma coisa que te assusta, meu querido irmão, você que tem um chamado, você que tem uma chamada, e muitas das vezes tem deixado a desejar, muitas das vezes você tem confiado em outro para fazer e você não quer fazer, entendeu? Talvez de medo de sofrer algo por amor a Cristo. Eu quero dizer que quem assume o ministério, quem assume o chamado, ele não assume para estar no bem bom, ele assume para sofrer. Mas todo sofrimento glorifica a Deus. E sabe qual é o maior prazer disso? É que Jesus falou: segue-me. Quando Jesus fala segue-me para Pedro, Jesus olha para Pedro, quem sabe dizendo bem assim, irmã Sheila: não se preocupa, apenas segue-me. Na prova, segue-me. Na luta, segue-me. Siga meu exemplo. Anda pelo mesmo caminho que eu estou andando. Entendeu? Deus. Entenderás o teu ministério se você seguir. Sabe por que Pedro entendeu o ministério dele? Porque ele seguiu o líder dele. Ele seguiu o exemplo do líder dele. Ele seguiu o exemplo e a caminhada do líder dele. Tem gente que está perdido hoje, porque não quer seguir, quer fazer de uma forma aventureira. E Jesus falou: quer entender teu ministério? Me segue, anda por onde eu estou andando, caminha nos passos que eu estou caminhando, entenda da forma que eu estou fazendo, sofra como eu estou sofrendo, que se tu caminhar nos mesmos passos que eu caminhei, eu venci, você também vai vencer. Agora, se você pegar outro caminho, tu pode até pegar um outro caminho, tu pode até dizer que é o que não é. Agora, não sei se aonde tu colocar a mão vai prosperar. Aonde tu colocar a mão, Deus vai te abençoar. Porque Jesus falou para Pedro: Pedro, tu vai morrer na cruz. Pedro, tu vai sofrer, vão te bater, o carrasco vai te fazer sofrer. Mas não te preocupa, Pedro, segue-me, que você vai aprender a quando passar por essa luta, você também vai vencer. A quando passar por essa prova, você também vai vencer. A quando passar pela perseguição, você também vai vencer. Pedro, se tu me seguir, tu não vai negar que nem tu negou lá atrás. Se tu me seguir, tu vai ser humilde, Pedro. Se tu me seguir, tu vai andar no mesmo caminho que eu andei. Tu vai pregar a mesma palavra que eu preguei. Tu vai andar na mesma disciplina que eu andei. Tu vai pregar a verdade que eu preguei, Pedro. E os milagres que eu fiz, tu vai fazer também. Agora eu vejo Pedro sendo interrogado por Jesus: Pedro, tu me ama mesmo?
Tu me ama? Se tu me ama, segue. Se tu me ama, segue, Pedro. Se tu me ama, tu vai ter que deixar de amar o teu barco, o teu capital, os teus amigos. Tu vai ter que deixar ele por segundo plano. E eu vou ter que estar em primeiro plano na tua vida. Isso se chama amar a Jesus. Pedro quis saber ali agora, depois que Jesus contou o destino dele. Então, Pedro, o teu ministério vai ser assim. Entendeu? Segue-me para o sacrifício. Segue-me para o martírio. Segue-me para a morte. Segue-me para a glória. Agora que Pedro agora sabe o ministério dele, sabe o destino dele e o que vai acontecer com ele, em vez de Pedro se preocupar com ele, começou a se preocupar com os outros. Agora Pedro, ele quis saber o destino de João, seu companheiro de pescaria, né? Ali o seu condiscípulo, capítulo 21, versículo 21, nós vemos, ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, o que acontecerá com ele? O que acontecerá com aquele? Então ele também vai sofrer? Ele vai morrer de quê? Ele vai morrer de quê? Pastor, Jesus responde no versículo 22 para Pedro, bem assim, ó. Acompanha aí. Se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Segue-me tu. Faça o que te foi confiado. Faça o que te foi confiado. Entendeu? Pare de ficar se preocupando com o que os outros, qual é o destino dos outros. Faça o que te foi confiado. Quantas vezes hoje nós encontramos no meio do ministério, muitas das vezes no meio da igreja, no meio do povo de Deus, pessoas que não querem fazer nada, mas gostam de opinar em quem está fazendo, gostam de arrumar defeito em quem está fazendo. Jesus, ele chamou a atenção de Pedro e falou: escuta, Pedro, que te importa? Segue-me tu. Se preocupa com o teu chamado, com o teu ministério. Se preocupa com o que eu coloquei na tua mão. Faça o trabalho do evangelista, faça um trabalho bem feito. E deixa, com o destino de João eu me encarrego. Se eu quiser que ele espere até a minha vida, ele vai esperar até a minha vida. Se eu quiser que ele morra em sacrifício, ele vai morrer em sacrifício. Mas isso não depende de você, Pedro. Isso depende de mim. A providência de Deus na vida dos seus servos nem sempre é a mesma. Entendeu? João aqui deveria glorificar a Deus tendo uma vida longa. João, ele foi preso lá na ilha, entendeu? Morreu de velhice. Agora Pedro não. Pedro morreu de sacrifício. Pedro morreu sendo morto ali. Cada um é Deus que decide como vai ser o final da sua vida. Não cabe a nós decidir. Entendeu? O que cabe a nós é estar preparado. O que cabe a nós é estar fazendo a obra do Senhor quando Deus nos chamar. E que a nossa morte, ou que a nossa vida, seja para glorificar o nome do Senhor. Hoje nós vemos pessoas que não se preocupam em glorificar o nome do Senhor, mas o seu próprio nome. Pregam mais a si do que a própria palavra. Jesus quase não aparece. Quem aparece mais são as pessoas. Esse tipo de evangelho, Jesus não mandou pregar. Jesus mandou pregar a mensagem de arrependimento. E ainda diz assim, através do apóstolo: convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele apareça e eu desapareça. Para nós encerrar a mensagem, nós vemos aqui que não importa como se fecharão as cortinas da nossa vida, pois a Escritura diz: pois se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morreremos. De modo que qualquer vivamos, quer moramos, somos do Senhor. A crucificação ali era uma morte maldita. E quando eu vejo Pedro sendo levado para ser morto, ela era aplicada ali aos criminosos
mais terríveis. A história de Jesus conta que Jesus ele se transformou em maldito porque morreu em morte de cruz. Agora eu vejo que Pedro, a semelhança do seu Senhor, ele suportou esse sacrifício, ele suportou essa prova ali, essa vergonha, essa dor, nesse leito vertical de morte, glorificando a Deus. E ele ainda falou: olha, eu não quero ser crucificado de cabeça para cima. Porque o meu mestre foi crucificado de cabeça para cima. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Posso ir para o madeiro, mas não da maneira que ele foi, porque ele era santo, ele era Senhor, ele era Rei dos Reis, ele era Senhor dos Senhores. Não sou digno. E Pedro, ele foi até a morte, mas a sua morte glorificou também o nome do Senhor dos Exércitos. Mas eu pergunto agora, concluindo: tu me amas? Jesus perguntando para mim e para você hoje: tu me amas? A primeira pergunta: tu me amas? Na segunda pergunta: tu me amas? E na terceira pergunta: tu me amas? Porque aquilo que eu entreguei para você fazer, o ministério que eu entreguei para você fazer, os dons que eu entreguei para você fazer, a família que eu entreguei para você fazer, eu amo. E eu quero que você ame também. Eu quero que você trate, eu quero que você apacente, eu quero que você proteja, e se for preciso, dê a sua vida para salvar alguém. Mas eu quero saber, se tu me ama, então apacenta. Se tu não me ama, começa a me amar, porque eu te amei, por isso eu morri na cruz do Calvário, para salvar a tua vida, para salvar a tua família, para te libertar do pecado. Eu te amei. Mas você me ama? Essa é a pergunta que nós botamos para nós refletir nesta noite. Que a palavra de Deus venha tocar em nossos corações. A irmã Sheila estará adorando o nome do Senhor neste momento. Enquanto você vai refletindo aí na pergunta de Jesus para Pedro e para mim e para você: tu me amas? Dá para confiar? Dá para confiar nesse amor que você tem? Esse amor é incondicional à minha pessoa? Ou é um amor filéu? É um amor que vai me suportar, que não vai ter vergonha da minha palavra? Ou é um amor que quando vir a provação, você vai me negar? Tu me amas? Tu me amas? Adore a Deus nesse momento. Exalte o nome do Senhor nesse momento. Aleluia. E estaremos orando por você.